Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Livro de Esdras, com grandes lições para nós. A de hoje, Esdras nos traz um comportamento, uma atitude, uma resolução, uma posição do que fazer quando nós encontramos problemas. E não é apenas problemas, mas quando esse problema é causado por pecado na nossa vida. Como é que a gente conserta? Como é que a gente organiza? Como é que a gente limpa? Como é que a gente resolve a situação? No livro de Esdras, depois de receber o mandado do rei, ir para Jerusalém, construir o templo, ele depara com um grande problema. E ele tem que resolver aquele problema. Problema do capítulo 9, versículo 1 e 2. Acabamos, pois, essas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes, os levitas, não se tem separado dos povos dessa terra, seguindo a abominação dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos dessa terra. E até a mão dos príncipes e majestades foi a primeira nessa transgressão. O povo estava todo envolvido em o que para eles era uma abominação, que era constituir família com os povos daquela terra e absorver também os costumes daquela terra. E Esdras, quando ele sabe disso, ele é muito impactado. Ele fica muito angustiado, porque ele, como conhecedor, sabendo que a lei de Moisés prescrevia, qual foi o mandato de Deus para aquela terra, e agora ele se depara com a situação dessa, ele fica muito abatido. E não somente abatido, e Esdras então pensa agora, o que nós vamos fazer? No versículo 3 diz que ele rasgou suas vestes, arrancou os cabelos da minha cabeça e da minha barba e me assentei atônito. Era uma forma como a época eles faziam em termos de humilhação, né? Raspar a cabeça, no caso dele a barba. E ouvindo eu tal coisa, rasguei minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Como pode alguém se proceder dessa maneira? E aí nós vamos ver Esdras fazendo um relato dessa situação. No capítulo 10, tem uma palavra que Esdras não dá uma resposta do que fazer. Esdras fica atônito. Esdras está muito aborrecido. No versículo 15, ele diz: estamos diante de ti em nossa culpa, pois ninguém pode resistir diante de ti por causa disso. Mas são situações, irmãos e irmãs, que quando nós encontramos consequências de pecado, não podemos entrar em desespero. No capítulo 10, o versículo 2, o finalzinho desse verso diz: ainda há esperança para Israel. A situação poderia ser resolvida, contornada, a situação poderia ser resolvida, aquele problema de pecado poderia. E aí eles vão em busca, o que nós vamos fazer agora? As pessoas tinham casado com mulheres que não eram hebreias, não eram israelitas, tinham constituído filhos, então não era uma situação fácil de resolver. Mas eles estavam dispostos a resolver e eles buscaram a solução. Difícil a solução. Mas quando se trata de pecado, não tem negociação. É resolução, é tomada de posição. E eles tomaram a posição, muito difícil. Porque havia não somente povo, mas havia liderança, havia magistrado, havia sacerdote, havia levitas que tinham feito isso. E agora? Como resolver isso? E no capítulo 10 diz que era uma época de chuva, era um processo que não poderia também abandonar aquelas pessoas, então teria que procurar uma maneira de como resolver isso, e eles resolveram. As duras penas, com choro, com lágrima, mas eles resolveram. Por isso, meu irmão, minha irmã, não pense no grau de dificuldade. Se você realmente é sincero, arrepende e vê que o que você fez, a decisão que você tomou, a escolha que você fez, não deveria. Mas se você quer resolver, é como diz o versículo 2 do capítulo 10. Mas, mesmo agora, ainda há esperança para Israel, apesar disso.
Mesmo agora, a esperança para você, para sua casa, para sua família, apesar de qualquer escolha que você tenha feito, que trouxe consequências que agora você precisa resolver. Por isso, no capítulo 10 em diante é o desafio da obediência. Realmente nós vamos botar em prática aquilo que nós resolvemos? Então, meu irmão, pense nisso, minha irmã. Há esperança desde que você queira passar pelo desafio da obediência, fazer o que você precisa fazer para corrigir, para consertar, para restaurar tudo e qualquer coisa que o pecado possa ter trazido para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Então, há esperança para você. Deus te abençoe, que você tenha um dia de paz. Shalom. Tua palavra